Olá, meus amigos. Estou aqui mais uma vez para apresentar a continuação de demonstração e apresentação do sétimo pilar fundamental de gestão de serviços e manutenção, utilizando a ferramenta do software SGServe. Ok? O sétimo pilar se refere ao controle. Depois de nós termos visto o cadastro de endereços, de equipamentos, o cadastro físico no software de codificações e também desses ativos ou equipamentos, nós passamos agora a mostrar o controle. Vimos vimos planejamento, programação, emissão de OS e o controle, que é fundamental. Lembrando que controle é quando você tem a oportunidade de realizar alguma ação que impeça a falha ou um dano irreparável, que você não consiga reparar, ou mesmo que cause algum transtorno, alguma perda significativa de função do ativo. Então é fundamental a gente ter uma ferramenta no software de controle. Esse controle se dá através de duas formas: ou através de listagens ou através de relatórios. Listagem de histórico de serviços ou de planejamento, ou através de relatórios gerenciais com indicadores, ok? Ambos são obtidos esses resultados através de filtragens, né? Toda vez que, por exemplo, eu vou em ordem de serviços pendentes, aqui ou então aqui, vem uma tela de filtragem, ok? Quando eu vou também, aqui eu só vejo pendentes, em serviços históricos, em que eu vejo, além de pendentes, posso ver terminadas e vice-versa, né? Vem uma tela de filtragem, tá? Assim como eu entro em relatórios, que será o oitavo pilar, o último pilar, né, de gestão, você quando entra em qualquer, né, vem uma tela vem uma tela de filtragem, ok? E a diferença básica entre listagem e relatório. Listagem, a vantagem é que ele lista todo o conteúdo daqueles objetos que você filtrou. Por exemplo, se eu vou em planejamento e faço uma filtragem geral de OS pendentes, ele lista todo as 80 OS que eu tenho pendentes e posso, com duplo clique, entrar num determinado registro. No relatório não. Isso acontece não só na ordem de serviço, também se eu for aqui em recursos, né, mão de obra e apropriações, né, eu listo, filtro, né, e listo todas as apropriações de pessoal. E quando eu clico em uma delas, ou confirmo, eu vou numa determinada apropriação, avanço. Essa é a diferença da listagem. Não só eu tenho as totalizações, repara, eu tenho totalizações aqui, que eu tenho 50 homem-horas apropriados em todas as diversas OS, tá certo? Aqui estão as OS todas. Como eu tenho também um custo dessa mão de obra apropriada de R$ 1.499,92. Então essa é a característica. Como por exemplo, eu posso também filtrar aqui onde tem essas ferramentas, filtrar e listar todos os itens, por exemplo, são de ressuprimento automático de uma determinada família ou tipo de material, de uma determinada descrição, de um determinado campo, composição de N campos por N operadores, por texto, por equipamento. Então, a diferença é que quando eu filtro e depois listo, nessa listagem, ordenada por que eu quiser, eu possuo, né, para totalização de 7 e tenho o registro mostrado na tela, tá?
Isso é importante informar para vocês entenderem a diferença. Enquanto nos relatórios indicadores, eu não tenho a listagem, eu tenho um resumo de dados. Por exemplo, eu vou querer ver qual é o backlog atual. Ah, eu quero um relatório de pizza, de tudo que está pendente. Eu tenho uma tela de filtragem, ele vai mostrar um relatório de pizza. Repare, olha lá, ele mostra um relatório de pizza. Eu não, se eu clicar aqui em cima, eu não tenho a listagem das OS que tem essa situação, vamos dizer assim, de backlog, né, de 27% aí do total do backlog geral, 2,33 semanas, do setor de caldeiraria, Secal, entendeu? Para isso, eu vou ter que obter listagem, o que? O backlog é com OS, né? Ok? Que eu vi de backlog. Então, eu vou ter que filtrar, né? No planejamento, né? Todas as OS que estão pendentes do setor de caldeiraria. Então, eu estou em planejamento pendente no setor de caldeiraria, Secal, né? Então, repare, eu vou ter aqui uma OS só. Repare, tá? Uma OS pendente do setor de caldeiraria. Ok? Se eu quiser ver as OS pendentes do setor executante de mecânica, repara, eu tenho essas OS, a listagem. Eu tenho 67 OS. Repara, com 324,30 homens-horas, 2 e 8 minutos homens-horas, dando uma diferença a realizar em todas as OS, 322 homem-horas. O backlog, como vocês sabem, ele divide essa quantidade aqui de Hs pendentes pela quantidade de disponibilidade pessoal por semana nessa oficina de caldeiraria e calcula o total de semanas empenhado. Bom, isso é uma visão geral de diferença entre listagens e relatórios. Ambos necessitam de uma filtragem. Na listagem aparece aqui em amarelo e vermelho que está dentro de um filtro. Eu, quando listo, estou dentro de um filtro que atende à filtragem. E eu posso clicar sempre em qualquer módulo, qualquer cadastro, qualquer totalidade de registros do sistema, tem sempre essa totalização, tem sempre a possibilidade de clicar no registro escolhido e entrar e fazer diversas operações através da filosofia drill down, que você vai dando zoom sequenciais, né? Você vai mais fundo cada vez, vendo os detalhes até de uma OS, de apropriações, de quem trabalhou, quem fez, que atividade, ok? Bom, vamos mostrar agora uma filtragem interessante e uma listagem dentro dessa nossa videoaula, que é dentro do dos serviços já executados. Então, vou trabalhar com histórico e vou dedicar só terminadas, né? Eu posso, por exemplo, todas que estão terminadas, é conveniente sempre eu colocar um universo de datas de término. Então, pronto, eu quero ver todas as terminadas, porque senão ele vai filtrar todo o banco de dados, e às vezes ele é muito extenso, vai demorar muito a listagem, a filtragem. Então, eu quero ver OS com data que foi terminado, a data do aceite. Em geral, data de término, quando termina, é interessante porque ele até considera para replanejar a partir da data de término a próxima intervenção sistemática, né? Então vamos supor que seja, eu quero ver tudo da data de término. Não, essa data não está boa, está muito recente. Eu vou aqui, consulto o calendário, eu vou lá para 1º de setembro. Ou melhor, 1º de agosto. 1º de agosto de 2006. Certo? Então vou ver todas as OS pendentes. Repara. De bombas. Certo? Sistemática e não sistemática. E vou verificar
para mostrar os indicadores, além disso, não é uma listagem muito grande, porque quando mostra indicadores fica um pouco maior, que tenham tido como encarregado, vamos buscar aqui, um Clóvis, que é um mecânico, né? Todos os serviços em bombas terminados, maior que 1 de agosto, sistemática e não sistemática, que tinha tido como encarregado o Clóvis. Repara, eu tenho uma lista, eu achei a primeira, todos esses serviços que representam 35 OS estão terminadas, com um total de 124 homem-hora previstas, só 2 homem-hora realizadas. Isso aqui denota que eu não estou apropriando adequadamente. Tem muito OS que ele terminou, trabalhou e não apropriou. Isso aqui já é uma identificação, lembra que isso aqui é um exemplo didático, que alguma coisa não está sendo bem realizada aqui, eu perco uma série de informações, de indicadores, porque, por exemplo, eu estimei que ia gastar 2 horas e não tem nenhuma hora apropriada, eu não sei, vamos dizer assim, quanto eu gastei, se eu gastei mais do que eu tinha estimado. Isso até é importante para feedback de novas determinações de homens-horas previstos, né? Repare que, como eu marquei mostra indicadores, ele levou 22 horas para atender esse serviço, né? Tempo de atendimento em horas. Repara também que se eu for aqui lá para o final, né? Eu vou aqui lá para o final, eu mostro, né? Repara, até o tempo de atraso na reprogramação, aqui até a data de hoje, né? Em semana, o tempo de data em semanas de programação que eu adiei, e o tempo que eu executei. Repara, eu adiei e executei com 9 semanas de atraso essa ordem de serviço, de tal forma que a média de atraso de todas as OS está sendo de 8,77 semanas de reprogramação e 8,34 semanas que eu, em todas as OS, eu estou em média atrasando, ok? Eu posso inúmeras centenas, talvez até muito mais do que centenas, de filtragens usando todas as opções que eu tenho em histórico e em planejamento. Eu posso compor todas as situações por todas as informações que estão aqui, combinadas, como, por exemplo, eu posso perguntar aqui, por exemplo, com todas as OS foram terminadas em que a data de término foi maior que a data de previsão de término, ou seja, que eu atrasei, né? Reparem, olha só, todos esses serviços aqui, eu tive, por exemplo, a data de término foi 30/12 e estava previsto terminar 11/12, entendeu? Então, todas essas foram maiores a data de término em relação, eu tenho 4 OS, entendeu? Que inclusive tive uma média de atraso de 11 semanas para executar. Todas foram executadas de forma vencida com a previsão de término. Por exemplo, aqui eu estava prevendo terminar, a previsão era 4 de janeiro às 22 horas. Eu terminei em serviço executado 22 de junho. Repara, olha quantas semanas eu tive de atraso, né? Execução. Por isso que estaria a questão das tantas semanas de atraso. Ok? E foi emitido em 2015. Repara, é mais atraso ainda. Quer dizer, eu emiti em 2015. Eu era para ter feito na semana aqui de 2015, em agosto. Só fui terminar em junho de 2016. Tá certo? Eu posso até acompanhar aqui através de log de planejamento as razões que eu tive de reprogramação, de replanejamento, né? Aqui eu tenho todas as razões, reparem. Eu aqui, eu coloco e posso andar aqui, vou ver até se tem informações que eu tenho escrito, o que eu coloquei, qual foi a informação que eu coloquei, repara, até por que eu reprogramei, qual é a situação. Aqui inclusive eu consigo ver
que foi reprogramado por quê, por que razão, em que data eu reprogramei, quem reprogramou, quem efetuou, qual foi a pessoa, o usuário que fez a reprogramação, tá vendo? É possível tudo isso, ok? Um grande abraço. Se precisarem, entre em contato com a gente, que nós vamos apresentar um vídeo específico para vocês. Curtam essa videoaula e até a próxima. Um grande abraço.